Então, a partir desse momento, a reunião está sendo gravada e eu vou compartilhar a tela para a gente continuar o estudo do JT. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, então, primeira considerações para projeto. Tá? Então, começando pelo resistor RT. O resistor RT, só para lembrar, esse daqui, né? É esse daqui, né? O resistor que trabalha em série com o capacitor, no circuito RC, tá? Para fazer a temporização. Bom, para o cálculo do resistor RT, deve-se impor os períodos máximo e mínimo que o circuito vai oscilar. Tem que se impor isso para garantir que o circuito esteja sempre oscilando. Então, para isso, o resistor RT ele não pode ter qualquer valor arbitrário. Ele tem que estar dentro de uma faixa. Tá? E a faixa é essa daqui, que está mostrando aqui nessas duas equações aqui da direita e da esquerda. Né? Então, o que está falando aí? Que o resistor RT ele tem que ser maior ou igual a tensão da fonte menos a tensão de vale dividido pela corrente de vale. E ele tem que ser menor ou igual à tensão da fonte menos a tensão de pico dividido pela corrente de pico. Tá? Então, qualquer dessa faixa aí é razoável. Tá? Bom, a observação aí sobre os dois termos, né? O termo à direita impõe que o ponto de disparo vai ser atingido e ultrapassado. Né? Se for escolhido um valor maior, o JT não vai disparar. Tá? Então, se eu escolher um valor de resistor RT maior do que o número resultante dessa equaçãozinha aqui, dessa divisão, o JT não dispara. Né? Porque isso aqui é lei de Ohm, né? É tensão dividido por corrente. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Então, que tensão, se eu estou calculando o valor de um resistor, que tensão que é essa daqui, VBB menos VP? É a tensão VRT, né? É a tensão que vai ficar sobre o resistor. Então, analisando, né, essa equação aqui, o que eu observo aqui? Que eu tenho a tensão da fonte e dela eu estou descontando a tensão de pico, né? A tensão sobre o capacitor, o valor de tensão sobre o capacitor que vai garantir o disparo, que é a tensão de pico. Tá? Aí o restante que sobrar é o que vai ficar sobre o resistor, o valor máximo. Tá? É VR. Tá? Se eu não fizer isso, se eu colocar um valor de VR maior, ou então, em outras palavras, eu não descontar esse valor aqui da tensão de pico, né? ou melhor, falando melhor ainda, colocar aqui no VP um valor de tensão abaixo da tensão de pico, o circuito não vai disparar nunca, né? Porque eu não garanti a tensão de pico aqui na equação. Eu aumentei o VR para aumentar o valor do resistor e o circuito não dispara. Então, é isso que está dizendo aqui nessa explicação. Por garantia, pode-se utilizar o parâmetro IP máximo, corrente máxima de disparo.
que é a parte do denominador aqui da equação, né? A corrente de pico. Informado pelo fabricante. Então, para fazer projeto, é sempre bom estar com a folha de dados de componente que eu quero utilizar na mão, né? Para extrair os valores que eu preciso para fazer os cálculos de componentes. Por outro lado, fazendo o mesmo raciocínio, né? Olhando aqui agora o termo da esquerda, né? Que é a tensão da fonte, VBB, menos a tensão de vale dividido pela corrente de vale. Então, está dizendo aqui que o termo à esquerda impõe que o ponto de operação do JT cairá abaixo do ponto de vale, né? Ele precisa cortar para depois voltar, o capacitor voltar a carregar, conforme a gente já sabe. Se for escolhido um valor menor, o JT dispararia apenas uma vez, né? Que é na hora que ele atinge a tensão, o capacitor atinge a tensão de pico, ele descarrega, só que ele não atinge a tensão de vale. E aí ele não vai mais, o JT não corta mais, o capacitor não volta a se carregar novamente, né? Então, eu não posso escolher um valor menor para o resistor RT do que o número resultante dessa equação VBB menos VV dividido por IV. Tá? E eu colocaria, né, ou seja, o que está dizendo isso aqui? Fazendo a mesma análise que eu fiz aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, o que está dizendo? Está dizendo que para a tensão, o valor mínimo de tensão que eu vou dividir pela corrente de vale para dar o valor mínimo de resistor, que tensão que é essa? Que VR que é essa que eu vou escolher aqui? É a tensão da fonte, e da tensão da fonte eu vou descontar, né, vou subtrair a tensão de vale, para garantir que a tensão de vale vai ocorrer no circuito. O que sobrar, então, dessa subtração aqui é o que eu vou utilizar para dividir pela corrente de vale para dar o valor mínimo do resistor. Né? Se eu utilizar um valor maior do que VV aqui, já era, né? O circuito não vai cortar. Né? Então, ele dispara uma vez só e depois para de oscilar. Né? Então, é importantíssimo que o resistor RT esteja dentro dessa faixa aí. Então, para o resistor RT, é isso aí. Frequência de oscilação. Frequência de oscilação, ela normalmente é dado de projeto, ela é um valor imposto pelo projetista, né? Isso aí é em função da necessidade de onde vai se utilizar aquele oscilador, né? Então, a frequência de oscilação é escolhida, né? Eu preciso de um oscilador que oscile uma frequência de, sei lá, 300 Hz, de 500 Hz, de 1 kHz. Mas aqui tem toda a dedução matemática para chegar na fórmula da frequência de oscilação. Mas começa calculando o período. Né? Então, inicialmente, é preciso calcular o período de oscilação do circuito. Eu vou passar já essa parte aqui da dedução, já para a gente chegar aqui. Depois vocês, quem se interessar, aí, olha com calma, né, para entender o passo a passo. Mas já vamos chegar aqui nesta fórmula aqui. Essa fórmula aqui. Então, antes de determinar o período, a frequência de oscilação, a fórmula para cálculo da frequência de oscilação determina o período. Né? Então, o período é igual a R, esse R aqui é o RT, tá? Vezes C, vezes logaritmo do inverso de 1 menos o eta. Com essa fórmula, calcula-se o período. E aí, sabendo-se que o período é inverso à frequência, é só eu inverter isso aí que eu tenho a frequência.
que é o que está falando aqui e é o que está mostrando aqui. Então, está aí a fórmula para o cálculo da frequência de oscilação. Ah, mas para que eu utilizo essa fórmula realmente? Se a frequência de oscilação normalmente é imposta, né? Para que eu utilizo ela? Para calcular o capacitor, tá? Aquele capacitor que trabalha em série com o resistor RT. Eu estipulo a frequência de oscilação. Então, esse número aqui eu já tenho, tá? Aí depois eu calculo o valor do resistor RT, tá? Eu sei como calcular ele, acabamos de ver, tá? E aí calculo ele, calculo a faixa, né? Escolho um valor dentro daquela faixa e pronto. Esse número aqui eu também já tenho, certo? É constante, logaritmo do inverso de 1 menos eta. O eta eu também tenho. O eta, que é a relação intrínseca de disparo, né? Que a gente já viu também quando estudamos JT, é dado do fabricante, tá? Normalmente, o que se faz? Escolhe um valor mediano. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou do eta, falou que o eta é um parâmetro do JT, parâmetro de projeto, né, já da fabricação dele, e varia de 0,4 a 0,9. Então, fica dentro dessa faixa. Normalmente, quando você vai fazer o projeto no circuito, escolhe um valor intermediário dentro dessa faixa, para o eta. Tá? Aí jogou esse número aqui, pronto, já tenho todos os números. A única coisa que me falta, né, a única variável que me falta, a única incógnita que me falta é o capacitor. Aí eu calculo o capacitor, pronto. Eu quero que um oscilador de relaxação oscile a uma frequência de 500 Hz. Já em função do JT que eu vou utilizar, já calculei o valor do resistor, e aí eu quero que oscile a 500 Hz. Então, para que isso aconteça, eu jogo esse 500 aqui, jogo todos os números que eu tenho aqui na equação, e aí vai sair o valor do capacitor para que o meu circuito oscile na frequência de 500 Hz com o resistor que eu escolhi dentro da faixa estipulada. Próximo componente importante, as próximas considerações agora a respeito do resistor RB1. Então, só para lembrar quem é o resistor RB1, né? Esse aqui, né? Esse aqui é o resistor RB1. Importantíssimo ele, né? Porque, veja, que a tensão VRB1, a tensão sobre esse resistor, é a própria tensão que eu vou mandar para um dispositivo de disparo, para um componente de potência, vamos dizer assim, né? Para disparar um componente de potência, um SR ou um TRIAC. Tá? Ou seja, a tensão sobre o resistor RB1 é a própria tensão de gate do SR aqui nesse exemplo, ou do TRIAC. Tá? Então, a tensão sobre esse resistor é importantíssima, né? Por quê? Porque vocês lembram que quando a gente estudou o SR, não é qualquer valor de VGT, né? Qualquer valor de tensão de gate que vai fazer ele disparar, não. Né? Tem um valor mínimo de disparo. Lembra quando a gente falou dos parâmetros do SR? Então, tem um valor mínimo. Né? Então, eu tenho que olhar direitinho aqui a tensão que vai ficar em cima desse resistor para garantir que o SR vai disparar ou ainda garantir que ele não vai disparar na hora errada. Tá? Porque se eu calcular esse RB1 aqui de tal forma que quando eu ligar o circuito, aqui já fique uma tensão suficiente para disparar o SR, antes do JT disparar, já viu, né? Aí é problema, né? Não pode, isso não pode acontecer, né? A tensão de disparo só pode surgir aqui no VRB1 depois que o capacitor se carregar, atingir a tensão de pico, a tensão de disparo dele, né? Não a de disparo do SR, a de disparo do capacitor. E
o JT entrar em condução, né? Então, o resistor RB1, vamos lá. Para o cálculo do resistor RB1, deve-se conhecer o valor mínimo da tensão de disparo, a tensão de disparo do SCR ou TRIAC, tá? Que aqui está sendo chamado de VD mínimo, tensão de disparo mínima. Então, deve-se conhecer o valor mínimo da tensão de disparo do dispositivo que está sendo comandado pelo JT. E que dispositivo que é esse? Geralmente um SCR ou um TRIAC, conforme a gente viu já no circuito anterior. Bom, no projeto do oscilador de relaxação, o RB1, ele sempre tem um valor baixo, tá? Tipicamente, aí na ordem das dezenas a centenas de ohms, tá? E aqui, ó, o que eu já acabei de comentar, né? Seu valor é normalmente escolhido para não provocar o disparo, tá? O disparo do SCR, do TRIAC, tá? Quando o capacitor ainda estiver sendo carregado. Isso pode ocorrer, sim, tá? Isso ocorreria se a tensão de polarização fosse igual ou fosse maior ou igual a VGD, né? Que é parâmetro do SCR. E aí, relembrando, né? Esse parâmetro do SCR define a máxima tensão de gatilho que garantidamente não vai disparar o SCR. Então, se a tensão de polarização, se a tensão sobre o resistor RB1 for maior do que VGD, já era. Ele dispara mesmo que o JT não tenha entrado em condução ainda. Então, para isso, tem que se impor o que está mostrando aqui nessa equação. Ó, tá? Nessa inequação. RB1 vezes VBB dividido por RB1 mais RB2 mais RBB mínimo tem que ser menor ou igual a VGD. Tá? Essa equação aqui, pessoal, isso aqui, ó, nada mais é do que o divisor de tensão, tá certo? Nada mais é do que o divisor de tensão, ou seja, nada mais é do que a fórmula para se calcular a tensão sobre o resistor RB1. Tá? Divisor de tensão é isso, né? Divisor de tensão, como é que eu calculo? Né? É o valor do resistor onde eu quero saber a tensão, vezes a tensão da fonte, dividido pela soma de todos os resistores envolvidos no divisor, certo? No nosso caso, se vocês lembrarem do divisor de tensão existente no oscilador de relaxação, eu tenho esses três resistores. RB1, eu tenho RB2, tá? Esses dois são físicos. E eu tenho esse daqui que, na verdade, não é um resistor, né? Isso aqui é a resistência interna da barra do JT, né? RBB mínimo, tá? Deixa eu voltar lá numa figura, só para a gente lembrar esse divisor aqui. Essa daqui, né? Então, está aqui o divisor de tensão. Ó. Eu quero calcular a tensão nesse resistor aqui. O que é, como é que é a fórmula? É o valor do resistor, onde eu quero saber a tensão, vezes a tensão da fonte, dividido pela soma de todos os resistores envolvidos na associação. RB1, RB2 e o R minúsculo BB, que é o R minúsculo B1 mais o R minúsculo B2, tá? É a resistência interna do JT, que é a soma da resistência da parte inferior da barra mais a resistência interna da parte superior da barra. Tá? Então, essas equações, às vezes, pode assustar, pode parecer um pouquinho complicada, né? Mas não são, não. Se a gente olhar com bastante atenção, né? E relembrar aí dos conhecimentos de eletricidade, a gente consegue aí entender, né?
com relativa facilidade. Então, aqui essa equação aqui está dizendo então que a tensão sobre o resistor RB1, tá? Ela tem que ser menor ou igual à tensão VGD. Tá? Isso na condição de circuito de UJT cortado, de circuito ainda não disparado, tá? De capacitor carregando. Então, enquanto o JT estiver cortado, a corrente IE, né, vai ser igual a zero. Voltando aqui a corrente IE, essa corrente aqui, né, do terminal emissor aqui do JT. Né? Ele está cortado, então aqui não está passando corrente, então aqui é zero. Portanto, através de um divisor de tensão, calcula-se VRB1 e, posteriormente, RB1. Essa equação aqui é a mesma que a anterior, tá? Só estou dando repeteco aqui. Aí pode surgir a pergunta. Vocês lembram que essa resistência interna do UJT, a gente já viu que ela é variável, né? Lembra que a resistência interna para efeito de estudo do JT, ela é dividida em duas, né? A resistência da parte superior da barra e a resistência da parte inferior. E na resistência da parte inferior tem uma parcela lá que é variável, que num dado momento do funcionamento do JT, ela vai variar, né? Lembra que a gente viu isso daí. Então, aqui, ó, que valor que escolhe, então? Escolhe o valor mínimo, tá? A resistência de base a base, da base B1 a B2, né? Ou resistência interna mínima. E aí aqui nesse parágrafo está explicando por quê. É o pior caso, né? A utilização do valor mínimo para a resistência interna do JT deve-se ao fato da necessidade de se considerar o pior caso, ou seja, o maior valor de VRB1 não deve ser suficiente para disparar o elemento conectado à base B1, em outras palavras, o gate de um SCR ou um triac, enquanto o JT estiver cortado. Não pode disparar de jeito nenhum. E realmente o valor mínimo aqui vai ser o pior caso, né? Porque o valor mínimo aqui de resistência entre a base B1 e B2, então eu vou ter um valor bem baixinho de tensão aqui, né? Entre as bases B1 e B2, tá? Consequentemente, eu vou ter um valor um pouco maior aqui no resistor RB1. Tá? Esse é o pior caso. Eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer ainda assim com que isso daqui seja menor ou igual ao parâmetro VGD do SR. Então, esse estudo é interessante porque aqui a gente agora está vendo aí que as coisas não ficam isoladas, né? Eu aprendi SCR, eu aprendi divisor de tensão, eu sei circuito RC, já aprendi o circuito RC, o que mais? Aprendi triac, né? E agora aqui não, o conhecimento ficou isolado? Não, aqui nós estamos aplicando tudo agora. Já aprendi também divisor de tensão, já sei como calcular, né? E aqui nós estamos aplicando tudo agora. Né? Então é a integração dos conhecimentos. E aí, por fim, munidos da expressão de VRB1, está aqui a expressão de VRB1, e sabendo, né, e a gente já sabe isso, que eu já falei umas 10 vezes aqui em menos de 10 minutos de aula, né? E sabendo que enquanto o JT estiver cortado, a tensão VRB1 tem que ser menor do que a tensão mínima para disparo do dispositivo comandado pelo JT, o SR, leia-se SR, o triac, né? Então, tem-se que... Vamos pular essa dedução aqui, tá? Tem uma dedução aqui, vamos pular e já vamos direto aqui para a equação. Tem-se que
a fórmula para o cálculo do resistor RB1 é essa daqui. A tensão mínima para disparo do SCR, o TRIAC, vezes a soma de RB2 mais a resistência interna mínima, dividido pela tensão da fonte menos a tensão de disparo mínima do SCR, o TRIAC. Tá? Desta equação, calcula-se RB1 em função de RB2. Né? Mas o próximo componente agora acho que é o RB2. Isso, o RB2. Tá? Tem uma dedução também para o cálculo do RB2, só que a equação do RB2 ela também fica em função do RB1. Né? Aí, qual que é a melhor solução, então? Porque você tem duas incógnitas, né? Qual que é a melhor solução? Adota um valor típico para o RB2 e calcula o RB1. Tá? Ou então, ao invés de adotar um valor típico, calcula em função aí das recomendações de fabricantes. Nos slides mais para frente, coloquei aí para vocês as fórmulas quais são. Tá? Então, o resistor RB2, na verdade, nem coloquei a dedução, já coloquei direto aqui a fórmula para ele. Tá? O valor do resistor RB2 é dado por essa equação aqui. O RB2 tem que ser maior do que 0,4 vezes RBB mínimo dividido pelo eta vezes a tensão da fonte, mais 1 menos eta dividido por eta vezes o resistor RB1. Tá? Desta equação, calcula-se em RB2 em função de RB1. Então, é o que eu estou falando. Você fica... Aparentemente, você fica meio que no mato sem cachorro, como se diz, né? Porque você quer calcular o RB1, certo? Aí, você tem tudo que tem nessa equação aqui, né? Todos os valores, menos o RB2. Aí você vai calcular o RB2. Aí você vem para cá, vou calcular o RB2, tá? Aí, olhando aqui, eu tenho todos os valores, menos o RB1. E agora? Né? Então, a saída é utilizar a recomendação de fabricantes aí, como essa daqui, ó. Primeira, alguns fabricantes dão um valor prático para RB2, como sendo 15% de RBB. Tá? Então, eu pego o RBB, calculo 15% dele, tá? Isso aqui é dado de datasheet, calculo 15% dele e tem o valor de RB2. Aí eu jogo nessa fórmula aqui e calculo o RB1. Ou eu escolho uma dessas duas equações aqui, ó, para cálculo do RB2, tá? Outros fabricantes, né, definem o RB2 com expressões que dependem do tipo de UJT. Ah, sim, eu escolho uma dessas fórmulas aqui em função do JT que eu tiver na mão. Tá? Se for o mais famoso de todos, né, que é esse 2N2646, eu utilizo essa fórmula aqui. O RB2 vai ser aproximadamente igual a 10.000 dividido pelo eta vezes a tensão da fonte. Aí, esses dois valores aqui eu tenho. Calculo RB2 e calculo RB1. Tensão da fonte. A fonte de alimentação VBB, tá? Só queria fazer um comentário, tá? Que a questão de nomenclatura, né? VBB, tem uma hora aí que apareceu VCC, algumas equações aparecem em VCC, né? Mas mas quando eu falo VBB ou VCC, eu estou falando da mesma coisa, eu estou falando da tensão da fonte, né? O resistor que trabalha junto com o capacitor, tá? Ele
em alguns circuitos que a gente viu aí ao longo do nosso estudo do JT, ele aparece sendo chamado de RT, tá? Em outro circuito, ele aparece aqui sendo chamado de R2 e R3, né? Mas, enfim, os resistores externos, né? Ó, aqui, esse resistor aqui, que fica ligado na base 2, na base B2 do JT, ele está sendo chamado de RB2, aqui ele está sendo chamado de R4. Enfim, tem umas diferenças de nomenclatura aí, tá? Mas por que isso? Porque para elaborar esse material, eu recorri a fontes diferentes, tá? Eu não gosto cada professor tem um jeito, né? Eu não gosto de seguir exatamente um livro, né? Quando eu vou ministrar aula sobre algum assunto, eu gosto de preparar a aula, tá? Elaborar o material, e para isso eu recorro às fontes que tem sobre o assunto e vou tirando dessas fontes o melhor que elas têm e vou montando a minha aula, certo? Então, por isso que pode aparecer uma nomenclatura diferente aí, mas é importante a gente estudar o negócio com afinco para dominar, para poder ter a capacidade de analisar e saber que, embora os nomes são diferentes, estamos falando da mesma coisa. E isso porque conforme eu estou mostrando aí para vocês, eu consultei essas fontes aí para montar esse material sobre o JT, tá? Então, lá no livro do Almeida, ele chama o resistor de RT, no livro do Cipelli ele chama o resistor de R4, o Almeida chama a fonte de VBB, o Cipelli chama de VCC, tá? Bom, voltando. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, você aí, ao longo do semestre, você foi mostrando componente por componente vários aspectos para a chamada eletrônica de potência, correto? Correto. Eletrônica de potência, eu, através de um circuito eletrônico, através de componentes eletrônicos, eu manobrar uma carga elétrica, uma potência, correto? Correto. Só que, assim, hoje em dia, o mais usual ainda se usa, ainda tem aplicação, é usado, tudo isso que você passou para a gente, ou é mais lance didático mesmo, professor? Olha, ele continua sendo utilizado, Daniel. Alguns circuitos já não tão utilizados como no passado, tá? Mas ainda assim continuam sendo utilizados. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Eu acho que eu até citei já esse exemplo, né? Acho que eu já citei esse exemplo aí no começo das aulas, mas antigamente quem mandava na indústria era o motor CC, né? Para controle de velocidade, tá? Quando eu queria controlar a velocidade, eu utilizava motor CC. E aí eu tinha toda uma eletrônica de potência, tá? Com circuito CA circuito não, com conversores CA-CC, tá? Para poder controlar a velocidade desse tipo de motor, tá? E lá eu tinha, nessa eletrônica de potência, então eu tinha esses componentes, principalmente, né, os SCRs que a gente tem estudado aí na nossa disciplina, tá? Aí depois, com a evolução tecnológica, entrou aí no mercado os conversores de frequência, os inversores de frequência, né? E os motores CC, eles começaram a perder espaço no controle de velocidade para os motores de CA acionados por inversor de frequência, tá? Então, assim, realmente a utilização, ela caiu um pouco. Estou pensando no âmbito industrial, tá? Estou falando do âmbito industrial, tá? Então, realmente, a utilização caiu um pouco. Mas, ainda assim, continua sendo utilizado, tá? Eu posso dar um exemplo. Em indústria siderúrgica, por exemplo, nos setores de laminação, o preferido, o queridinho, ainda é o motor de corrente contínua. Ele continua sendo utilizado, tá?
devido ao controle de torque e a precisão do controle de velocidade também, tá? Então, tudo isso que a gente está falando, a gente encontra quando a gente abre um painel de controle de um motor de CC que está acionando uma determinada parte de um laminador, numa indústria siderúrgica. Tá? Agora, na eletrônica assim, mais corriqueira, não sei se esse é o termo correto, né? Não tem nada de corriqueira, mas a eletrônica mais do dia a dia, uma eletrônica mais geral, assim, fora do âmbito industrial, né? Ainda a gente vê bastante coisa também, e principalmente em relação aos circuitos de disparo, tá? DIAC, a rede defasadora, esse circuito de disparo que eu estou mostrando aqui com o JT, né, se encontra bastante coisa. Beleza, obrigado, professor. Aqui eu fico pensando assim, que a âmbito de indústria, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu acredito que hoje em dia, eu ia fazer essa pergunta, os inversores de frequência, os controladores, eles fazem tudo isso que a gente está estudando cair em desuso, não faz, professor? Daniel, eu não diria desuso, né? Porque desuso dá a impressão que não se utiliza mais, que zerou, que ficou totalmente obsoleto, tá? E ainda não está. Esses componentes, eles perderam espaço, prefiro dizer assim, perderam espaço, tá? São menos utilizados, tá? Professor, Sim, professor, sim, pode não? esse tipo de circuito se encontra bastante em, por exemplo, ar-condicionados inverter e também aparelhos de raio-x. Acha bastante esse tipo de circuito. Inclusive, no mês passado, eu fiz um reparo numa placa de um aparelho de raio-x enorme aqui e era esse tipo de circuito que o senhor está explicando. Opa, perfeito. Quem está falando, não identifiquei. É o Jackson, professor. Ô, Jackson, beleza. Perfeito, ok. Inclusive, não sei se o senhor conhece o professor Sérgio. Eu até pedi uma ajudinha para ele, porque eu não conseguia saber direito o circuito, e ele me deu uma força nisso. O Sérgio Nicola, conheço ele sim. O Sérgio. Conheço ele sim. Então, aí ele me deu uma força. Só isso, professor. Beleza? Beleza. Ok. Bom, então, assim... Beleza, então, professor. Obrigado. Eu que não conheço, eu que conheço pouco, mas valeu. Eu estava com essa dúvida aí. Pelo conhecimento que é limitado. Obrigado, professor. Eu acho que a ideia é essa. Nós estamos aí para isso mesmo, para trocar experiências, né? Para trocar experiências. Eu falar, vocês falarem, né? Cada um tem a sua experiência aí, né? Utilizou, já não utilizou, né? Mas, assim, bom, a gente entraria numa outra questão aí, mas é melhor a gente tocar aqui a nossa parte técnica. Bom, agora, ainda sobre as considerações de projeto, vamos falando aí sobre a tensão da fonte, né? A fonte de alimentação VBB, ela tem um valor aí típico entre 10 e 30 volts, certo? Então, o circuito de oscilador de relaxação, a fonte sempre vai estar num valor dentro dessa faixa aqui. O menor valor, quem é que determina o menor valor? É a amplitude da tensão do pulso que eu quero na base 1 do JT, ou, em outras palavras, lá no resistor RB1, né? É a amplitude do pulso de tensão que eu quero que apareça aqui, para disparar o meu SR ou o meu triac que seja. Tá? Então, se eu quiser, né? Se eu quiser que... Vou jogar um exemplo numérico assim aleatório, tá? Se eu quiser que aqui, ó, nesse ponto, apareça uma tensão de 15 volts na hora que o JT entrar em condução,
eu não posso escolher aqui uma fonte de 10 volts, né? Então, o valor mínimo para a minha fonte tem que ser 15 volts, certo? Então, é isso que quer dizer quando aqui está escrito que o menor valor é determinado pela amplitude da tensão do pulso desejado lá na base 1 do JT. Ah, e o maior valor? O maior valor é definido pela máxima dissipação de potência admitida pelo JT, ou seja, até quanto que o JT pode esquentar, né? Bom, então, como vocês estão percebendo, e como eu falei no início, né, o foco da aula de hoje é considerações para projeto de oscilador de relaxação. Tá? Então, tem mais algumas observações importantes aqui, ó, nesse box que eu coloquei aqui. Vamos lá. O capacitor utilizado deve ser, no máximo, 10 microfarads. Né? Claro que da onde é que vai sair o valor do capacitor? Do cálculo, né? Lembra lá quando a gente falou sobre a frequência de oscilação, que ela é imposta pelo projetista, né? E aí teve aqui toda uma dedução que eu achei por bem pular para cair direto aqui na fórmula do período, e aí invertendo o período, eu tenho a fórmula da frequência, que é o valor desejado pelo projetista, e aí eu calculo o valor do capacitor, tá? Mas, assim como para o resistor, né, a gente viu aqui que não pode ser qualquer valor, tem que estar dentro desses limites aqui, ó, tá? Para o capacitor também não é bom que seja qualquer valor, tá? Porque corre o risco do circuito não funcionar adequadamente ou mesmo não funcionar. Então, conforme a orientação que está aqui, o capacitor utilizado deve ter no máximo 10 microfarads. Observação B. O circuito deve ser montado com valores de resistores mais próximos aos calculados. Isso aí a gente já sabe, né? Quando a gente calcula o valor de um componente, né? Nem sempre o valor vai dar um valor exato que tem disponível comercialmente, né? Então, a gente tem que escolher o valor mais próximo ao que a gente calculou, certo? Lembrando que, por serem componentes reais, a apresentação é uma tolerância, né? A gente sabe disso também, né? Um resistor de 100 ohms, por exemplo, não é porque ele é de 100 ohms que ele vai ter 100 ohms, né? Tem uma tolerância aí, tá? 10%. Então, ele pode ter aí, se eu medir lá com o multímetro, eu posso encontrar qualquer valor dentro de 90 a 110 ohms, tá? Não é perfeito, não é exato, tem tolerância, né? Então, obviamente, consequentemente, né, se o resistor tem tolerância, o capacitor também tem tolerância, então, isso vai resultar, então, num período diferente do que eu calculei. E, consequentemente, numa frequência diferente também. Né? Bom, é por isso que, na real, se projeta circuitinhos de disparo, né, com oscilador de relaxação, não, ele já está aqui. Tá? É por isso que... Deixa eu ver um exemplo anterior aqui. Aqui, tá. É por isso que aqui, ao invés de um resistor fixo, como a gente está vendo nesse circuito, né, nesse circuito aqui, era mais para fim didático, né? Mas aí, na real, na verdade, eu coloco um resistor variável, né? Porque como vai ter tolerância e a frequência vai dar um pouco diferente do que eu queria, eu meto um osciloscópio aqui, né? E vou ajustando aqui o resistor até ele chegar, a frequência de oscilação chegar na frequência que eu quero. Né? Se eu colocar um resistor fixo aqui, já era, não tem essa possibilidade, né? Aí, se eu precisar de uma frequência fixa, calculei tudo aí para oscilar em 500 Hz, só que devido à tolerância, o circuito está oscilando em 513 Hz, né? Pô, mas eu não coloquei um resistor variável aqui, aí ferrou. Aí vai ter que ficar com o seu circuito em 513 Hz mesmo. Ou coloca um resistor variável para ajustar aí na hora dos testes.
O valor de eta fornecido também não é de grande precisão. Logo pode conduzir o circuito a condições um pouco diferentes da esperada. Isso a gente já sabe, né? O próprio fabricante não dá um valor exato para eta, né? O fabricante fala, o eta pode estar dentro dessa faixa aqui, ó, tá? Tipicamente 0,4 a 0,9, né? O capacitor empregado também apresenta uma tolerância, né? Bom, é isso aí. Observações importantes. Então, RT, frequência de oscilação, que nos leva ao cálculo do capacitor, através da dedução da fórmula do período. Aí depois, cálculo do resistor RB1, cálculo do resistor RB2, considerações para a fonte de alimentação do oscilador de relaxação. O que mais? Transformador de pulso. Tá? Só para fazer um comentário aqui, porque na verdade nós... deixa eu só dar uma olhada aqui no meu planejamento. No meu planejamento, hoje é a última aula sobre o JT, certo? Então a gente encerra esse assunto hoje. Nós temos umas aulinhas ainda aí até o final. A próxima aula, nós vamos falar sobre um outro componente eletrônico, o PUT. Do tempo de falar tudo em uma aula só, na outra a gente vai falar sobre dispositivos para isolação galvânica. E lá nós vamos estudar com um pouquinho mais de detalhe o transformador de pulso. Tá? Por hora só vou falar aqui que é comum no circuito do oscilador de relaxação utilizar no lugar do resistor RB1, né, ou RB, um transformador de pulso. Tá? A finalidade do transformador de pulso é isolar eletricamente o circuito. Né? Isolar eletricamente o circuito do oscilador do circuito de potência. Porque lembre-se que esse fio aqui, ó, que sai do transformador, né, depois de passar pelo diodo, para onde ele vai? Ele já vai direto para o gate, que é pertencente ao SR, que já está na parte de potência. Né? Então, eu tenho que isolar a parte de alta potência da parte de baixa potência. Para isso, eu utilizo os dispositivos de isolação galvânica. O transformador de pulso é um deles. Deixa eu ver aqui, recomendações práticas. Tá, isso aqui na verdade é redundância do que está escrito aqui. E aqui, ó, mais uma outra consideração, tá? Eu posso, em relação aos resistores RB1 e RB2, né? Eu tenho as fórmulas que a gente viu na aula de hoje, né? E eu calculo um em função do outro, né? Só que aí eu fico no mato sem cachorro, conforme eu comentei, então eu tenho que recorrer para outros artifícios, tá? Então eu posso calcular o valor do RB2, conforme eu mostrei para vocês, naquelas recomendações de fabricante, e, a partir disso, calcular o RB1. Ou eu posso, tá? Conforme a orientação aqui, ó, eu posso, em aplicações mais comuns, como osciladores, eu posso escolher aí um valor típico para o resistor RB1 de 20 ohms. E aí, com esse valor aqui, eu jogo lá na equação do RB2 e calculo o RB2, tá? Outra saída também. Ok, então essas aí são as considerações para projeto, tá? Lembrando que nós estamos seguindo este percurso aqui. Vou falar no começo. Só para a gente se posicionar onde que a gente está, né? Quando a gente começou a falar sobre o JT. Nós fizemos uma introdução, depois eu mostrei para vocês a estrutura interna, a simbologia, o circuito equivalente. Aí estudamos mais profundamente o oscilador de relaxação com o JT. Depois eu mostrei um circuitinho só para ver um exemplo de aplicação.
Depois mostrei os parâmetros do JT2N46, só a título de exemplo, para a gente ver como é que é um datasheet de um JT. Tá? Hoje nós fizemos aí as considerações para projeto do oscilador de relaxação, como se calcula os componentes, os limites, né, as tolerâncias, as premissas. Por fim, vamos ver 2 exemplos de projeto. Tá? Ou no popular, falando no popular, 2 exercícios. Tá? E aí a gente finaliza o JT. Já estão resolvidos, né? Já são os exercícios resolvidos, então só vai dar uma acompanhada aqui em um deles. Acompanhar o primeiro aqui. Então, exemplo de projeto, exemplo 1, projetar um oscilador de relaxação com frequência de 500 Hz. Então, observe que a frequência já está sendo imposta, né? Eu preciso de um oscilador que oscile a 500 Hz. Alimentado por uma fonte de 20 volts. Eu tenho disponível lá na bancada ou num ponto do meu circuito onde eu vou inserir um oscilador, eu tenho uma alimentação lá de 20 volts disponível. E eu quero usar para o oscilador de relaxação o famoso, o 2N2646. Eu quero, com esse oscilador, acionar o gate de um SR. Qual SR? O TIC 106. Tá? E aqui, ó, já foi escolhido aqui, foi chutado não, essa palavra é muito feia. Foi estimado, adotado aqui um resistor RB1 de 27 ohms. Tá? Um pouquinho acima do valor recomendado aqui, né? 20 ohms, tá? Foi adotado aqui um de 27. Bom, calcula, faz os cálculos, monta o circuito e vê se oscila na frequência que você quer. Mete o osciloscópio aqui, né? E vê a frequente oscilação. Bom, vamos lá. Ao projeto. Então, eu tenho aí as premissas, né? Tenho aí o circuito, que a gente já conhece muito bem. Tenho aqui os parâmetros dos dispositivos. Então, aqui, os parâmetros do JT. Está aqui o valor do eta, está aqui o valor da resistência interna, da corrente de pico e da corrente de vale. E os parâmetros do SCR, do TIC 106. São necessários apenas o VGD, tá? E o VGT. Bom, então, começando por aquela questão, né? Começa por aquela questão de que a tensão sobre o resistor RB1 não pode ser suficiente para disparar o SR enquanto o capacitor ainda estiver sendo carregado, ou seja, enquanto o JT ainda estiver desligado. Tá? Então, começa calculando ela, né? Quanto que vai ser? A tensão contínua em RB1 será no pior caso. Tá? Aplica a fórmula do divisor de tensão. A tensão no resistor RB1, ou na base 1 do JT, vai ser VBB vezes RB1 dividido por RBB. Substituindo os valores, né, eu tenho todos, vai ser 0,11. Observa aqui que para o pior caso, lembra daquilo que a gente comentou, que para o pior caso você considera a resistência interna o valor mínimo, né? E é o que foi feito aqui, ó. Para a resistência interna, considerou 4,7 K. Né? O fabricante informa aí que essa resistência pode variar de um mínimo de 4,7 para um máximo de 9,1. Então, pegou o valor mínimo aqui, considerando o pior caso. E aí chegou-se à conclusão de que, enquanto o capacitor estiver carregando,
a tensão na base 1 do oscilador, a tensão na base 1 do JT, vai ser de 0,1 volts, 0,11 volts. Tá tudo ótimo, então, porque o fabricante do SCR, segundo o datasheet dele, está garantindo aqui, ó, que se no gate dele tiver uma tensão de até 0,2 volts, ele não dispara. Então, maravilha. Então, está escrito aqui, ó. Isso significa que o SR não vai disparar antes de aparecer o pulso de disparo, pois VB1 é menor que VGD. 0,11 é menor que 0,2. Feita essa verificação, garantiu isso, próximo passo é calcular a tensão de disparo do JT. Tá? E ela pode ser calculada por essa fórmula aqui. Ó. A tensão de disparo é igual ao parâmetro eta vezes a tensão da fonte, tá? Mais VD. Tá? Esse VD é a queda de tensão na junção PN. Né? Lembra da junção PN, aquela junção interna, né? Na barra do JT. Então, substituindo os valores, a tensão de disparo vai ser igual a 0,66, que é o eta. Vamos botar aqui. Ó, pegou um valor intermediário aí. Né? O fabricante fala que o eta varia entre 0,56 a 0,75. Né? Então, não pega nem o mínimo nem o máximo, pega o meio termo. Então, pegou aí 0,66, tá? Por isso que aqui é 0,66. Então, esse 0,66 vezes a tensão da fonte, que a gente tem, que é 20 volts, mais a queda de tensão na junção PN, tá? Que ela é no 2N2646, essa junção é de silício, então a queda de tensão na silício é tipicamente 0,7 volts. Isso resulta numa tensão de disparo de 13,9 volts, ou seja, o capacitor vai começar a se carregar. A tendência é ele se carregar com a tensão da fonte, conforme a gente já sabe. Né? A tensão da fonte é 20 volts. Porém, a gente sabe também que, na verdade, no oscilador de relaxação, o capacitor não vai se carregar com a tensão da fonte. Ele vai se carregar até atingir o valor de disparo, e aí o JT já vai disparar, o capacitor já vai se descarregar em cima do JT. E a gente calculou aqui em que tensão que o capacitor vai disparar. Perdão. Em que tensão que o JT vai disparar, vai começar a conduzir, né? E o capacitor vai começar a se descarregar. Quando a tensão do capacitor chegar em 13,9 volts, né? Um tanto antes de atingir a tensão da fonte, né? Legal. Continuando, eu já tenho eu tenho com o cálculo da tensão de pico, né? Para que eu fiz isso? Né? Primeira coisa que eu fiz, verifiquei se a tensão no resistor RB1 não vai disparar o JT antes da hora. Já verifiquei, beleza. Segunda coisa que eu fiz, calculei a tensão de disparo do JT. Para que eu fiz isso? Para calcular o primeiro componente aí que eu preciso, que está me faltando, que é o resistor RT, né? Aquele que trabalha em série com capacitor. Por quê? Porque eu tenho todos os valores aqui, é tudo o valor de datasheet que está aqui, ó. Menos a tensão de pico. Essa não é do valor de datasheet, essa é do circuito, eu tenho que calcular. Então, por isso que eu calculei a tensão de pico. Então, considerando um eta de 0,66, um eta médio, e adotando uma tensão de vale 2 volts, vamos só verificar aqui. Essa tensão de vale aqui foi adotada mesmo. Foi adotada pelo projetista, né? Vamos dizer assim. Ela não é dado do datasheet. Mas no datasheet tem a corrente de vale, né? A tensão de vale foi adotada realmente. Então, considerando isso, obtém-se a inequação que define RT. Ó, isso aqui, então, é aquela própria inequação que a gente viu no começo da aula, né? A faixa em que deve estar o valor de RT. Aí é só jogar todos os valores, ó, que é o que é feito aqui agora. Ó, tá? Só substituir.
Tensão da fonte, 20 volts. Tensão de vale, foi adotado um valor de 2 volts. Né? O pico é 3,9, o vale é 2 volts. Né? É dividido pela corrente de vale, essa é do datasheet, 4 mA. E aqui do outro lado, também, tensão da fonte, 20 volts. Menos a tensão de pico, que eu calculei, 3,9. Dividido pela corrente de pico, que é 5 micro. 5 micro? 5 micro. Foi adotado o valor máximo aqui. Aí, fazendo essa conta aqui, vai resultar 4.500. E fazendo essa conta aqui, vai resultar 1.222.000. Perdão, 1.220.000, né? Então, o registro RT tem que estar dentro dessa faixa. Tipicamente, tá? Escolhe aí um valor de 3 vezes o valor mínimo, tá? Então, valor mínimo aqui, 4.500. Arredondando aí para 3 vezes o valor mínimo. Escolheu, então, um resistor RT de 15K. Aí, é só pegar... Lembra daquela fórmula da frequência? Então, olha ela aqui, ó, tá? É a própria, tá? O que acontece é que aqui foi isolado o valor do capacitor, tá? Isolou o capacitor aqui, ó. Aí, quer dizer, o valor do capacitor que estava aqui, né, foi para lá. E o valor da frequência que estava aqui, a frequência veio para cá, tá? Mas isso aí é a própria fórmula da frequência de oscilação, que é o inverso do período, tá? E aí calcula então o capacitor, porque eu tenho o valor do ETA, eu tenho a frequência de oscilação, a frequência que eu quero que o meu circuito oscile, e eu acabei de calcular o valor do RT. Calculo o capacitor. Resulta num valor de, calculado aí, ó, 124 nanofarad. E aí, como de praxe, escolhe-se um valor comercial mais próximo, que é o de 150 nano. Tá? E aí você já viu, deixa eu ver aqui, nesse circuito aqui ele não colocou, né, o resistor variável. Né? Se fosse uma coisa prática aí, a gente teria que colocar, né? Porque para oscilar em 500 Hz, com todos esses valores que a gente tem aí, tá? Colocando um resistor de 15K, o capacitor tem que ser de 124 nanofarad, tá? Só que não tem esse valor comercial. Aí eu escolhi o mais próximo, 150. Opa! Então já escolhi um valor diferente. Então o negócio agora não vai mais oscilar em 500 Hz, né? O negócio agora vai oscilar numa frequência aí diferente, um pouco diferente. Em torno de 500 Hz, mas não exatamente igual. Então, por isso que é importante eu ter aqui um resistor ajustável, né? Para eu, no campo, na prática, na hora de ajustar o circuito, eu ir variando até chegar na frequência desejada. Vamos ver aqui o que mais. O resistor RB2, a única coisa que falta agora, né? É o resistor RB2. O resistor RB1 foi adotado, né? 27 ohms. Então só falta o resistor RB2 agora. Pode ser calculado pela expressão dada pelo fabricante. Só que nesse caso aqui, o projetista adotou também, escolheu um valor de 100 ohms. Tá? Se você quiser, você pode calcular pela expressão dada pelo fabricante. Tá? Ele adotou um valor de 100 ohms porque, conforme está escrito aqui, não tem muita restrição em relação à temperatura. Né? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, né? Mas eu, sinceramente, se fosse projetar isso aqui na vida real, né, eu levaria em consideração restrição de temperatura, né, com o componente não esquentar muito e tal, então eu utilizaria a fórmula recomendada pelo fabricante para calcular o RB2, que no caso do 2N2646 é essa daqui, né? 10.000 dividido pelo ETA vezes a tensão da fonte.
Ok. Bom, tem mais um exemplo aqui. Esse aqui eu vou deixar para vocês analisarem. Tá? Esse eu vou deixar por conta de vocês, tá? Depois dá uma olhadinha aí. É um exemplo resolvido. Basicamente, aqui é para calcular o resistor RT, tá? Que observe que aqui ele é chamado de R1, na verdade são dois, né? Um fixo e um variável, tá? R1 e R2. E é para calcular também o resistor RA, tá? Que no outro circuito é chamado de RB2, aqui é chamado de RA. E para calcular aqui o resistor RB, que no outro circuito é chamado de RB1, aqui é RB. Tá? Nesse exemplo, eu tenho a tensão da fonte é 12 volts, o capacitor já foi adotado, 0,47 micros. E foi informada aqui a resistência mínima interna do JT, que é 4,7 volts. Volts não, meu Deus. 4,7K é o cansaço. 4,7K ohms. Foi informado aqui o ETA, 0,67. Então, observe que está trabalhando com os mesmos valores do exemplo anterior, tá? Qual que é a diferença aqui nesse exemplo agora? É que lá, no anterior, foi imposta a frequência, 500 Hz. A diferença é que nesse exemplo aqui está sendo imposto o período, né? Mínimo, período mínimo 10 segundos, e período máximo 40 segundos, né? Só que, só que mesmo assim não tem mistério nenhum, porque eu sei que período é inverso da frequência, né? Então, bom, a partir daqui, ó, tem toda a resolução, mas eu vou deixar realmente para vocês, por conta de vocês, essa análise, tá bom? Isso é importante, né? Porque a gente, como técnico, precisa realmente desenvolver a nossa capacidade de analisar circuito, analisar equações, analisar procedimentos, analisar passos, como se chegou naquele valor, né? Da onde que foi tirado tal valor. Né? E aqui continua, né? Tá aqui tudo explicadinho direitinho. E é isso aí, tá bom de o JT. Como de praxe, eu vou parar o compartilhamento, encerrar a gravação e fazer a nossa chamada.